Nossa, que céu lindo que tá aqui, gente. Então, admirar a beleza. Eu passaria horas aqui, gente. Faria um vídeo de mais de 1 hora falando pra vocês sobre depressão. Porque eu sou quase uma especialista nisso, gente. Acho que desde os 12 anos... Acho que desde que eu me conheço por gente, eu sempre tive essa tendência. Igual eu falei, numa época onde existia muito preconceito, entendeu? Onde falar de depressão era um tabu e a maioria das pessoas, é tabu, é dizer que não tem Deus. E graças a Deus, igual eu falei pra vocês, a minha depressão não chegou a ser algo muito sério, que me deixou acamada, que me deixou sem vontade de me cuidar. Eu já fiquei, sim, sem querer escovar os dentes, entendeu? Isso, infelizmente, aconteceu comigo. Mas é muito comum, né? Você não ter muito prazer de viver, você não vê mais graça na vida, você não se olhar para as pessoas. Mas eu acho que é muita resposta do nosso organismo também. Resposta do nosso organismo não querer, sabe, reagir mais. De tanto que você já lutou, você lutou tanto que você... simplesmente seu organismo tá cansado e aí você precisa se salvar, entendeu? E é preciso ter muito amor próprio para sobreviver à depressão, sabe? Os remédios, eles ajudam, né, você passar por essa fase, porque eles reagem no nosso corpo como se, pra mim é como se fosse um veneno de verdade. Como se fosse um veneno e que você tem que agir. Aí ele falou, eu não quero ficar vivendo com tomando isso o resto da minha vida. Então eu vou parar, entendeu? E aí você começa a reagir, procurar formas de se salvar daquele tormento que você vive, sabe? Que é a sua cabeça, igual eu falei. Quando você se descobre, principalmente na adolescência, você descobre que tudo tá passando e que você precisa fazer algum sentido para sua vida, entendeu? Que você precisa arrumar um emprego, que você precisa arrumar alguém para você casar, né? Pelo menos eu tinha essa meta de vida. Como você começa a imaginar como seria a sua família, aí você pensa que os seus pais não vão estar mais aqui, e que metade das pessoas que você conhece, infelizmente, vão morrer, entendeu? Se você não morrer, né? Mas é igual eu falei, na minha adolescência eu não pensava na morte, né? Graças a Deus a minha depressão nunca me colocou nesse patamar de pensar em morrer. Tinha às vezes que eu me sentia julgada pelas pessoas, quando as pessoas me julgavam muito, aí eu me sentia vontade de morrer, de sumir, desaparecer. Mas eu sempre confiei em Deus, entendeu? Então, o fato de eu confiar em Deus fazia com que eu acreditasse no meu amanhã. Tem aquela música? Porque Ele vive, posso crer numa amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Então, cantar, fazer música, caminhada, me ajudou muito, né? Graças a Deus. Igual eu falei, a depressão faz parte de emoções, né? E também é uma resposta do nosso organismo, de cansaço, de exaustão física, mental, de alguém que já foi muito forte e que precisa dar uma pausa, sabe? Precisa se ouvir, que como eu falei pra vocês, a depressão ela avisa assim, cara, o que você tá fazendo da sua vida? Você não vai viver a vida inteira, então não dá só pra viver fazendo a vontade dos outros, agradando as pessoas, entendeu? A depressão ela avisa assim, tipo assim, dê um sentido pra tua vida, um sentido especial, um sentido espetacular. E aí, gente, eu acho que eu consigo me sair da depressão quando eu começo a ver beleza nas coisas de novo, sabe? Beleza nos céus, beleza nas flores, beleza no romantismo. Você começa a ser uma pessoa mais romântica, sabe? E é isso. Você começa... Sei lá, eu acho que foi isso que me salvou, olhar pra natureza, sabe?
olhar para as coisas belas da vida, que são de graça, entendeu? E é isso. Às vezes a gente se cobra muito, eu quero ser, tipo, advogada, quero ser uma juíza, quero ser isso, aquilo. E às vezes você pode fazer a diferença no lugar onde você mora, com as pessoas que você mora, entendeu? Então aí eu comecei a valorizar a simplicidade, entendeu? E eu percebi que primeiro a gente cuida do que é nosso, que tá dentro de casa, entendeu? E aí eu acho que eu saía da depressão sempre nisso, porque quando eu comecei a olhar pro meu umbigo, sabe? O meu umbigo, pra minha casa, pra minha família, entendeu? E esquecer muito as minhas ilusões, que às vezes a gente se ilude, sabe? Eu acho que também uma queda pra depressão é isso, quando a gente se ilude muito, quando a gente cria muita expectativa, entendeu? E como eu sou uma pessoa muito aventureira na relação de ler muitos livros, eu li romance, aventuras, então, e filmes que faziam fantasiar muitas coisas, mas eu percebi que fazer a diferença é fazer dentro da sua casa, com a sua família, entendeu? E aí, gente, acho que isso foi um remédio, não foi um remédio, mas foi a cura, sabe? Pra aliviar minha dor. Isso não quer dizer que eu não vou cair na depressão de novo, entendeu? Porque perder alguém pra mim é muito doloroso, entendeu? Então o que eu tô tentando construir dentro de mim é uma coisa, assim, uma força, sabe? Pra me lidar com a morte, pra me lidar com o luto, pra me lidar com as pessoas que eu tenho medo de perder. Mas aí a gente esquece que a gente também é uma perca, né? Eu já esqueci que a gente também pode ser uma perca. Então a gente se preocupa tanto em perder o outro que a gente esquece que a gente também pode morrer, entendeu? Então, acho que você tem que fazer diferença, principalmente pra você, sabe? É igual eu falei, eu acho que pegar o espelho, olhar pra você e dizer coisas que ninguém nunca te disse, entendeu? Dizer o quanto que você é forte, o quanto você é corajosa, entendeu? O quanto você deseja a vida, mesmo quando a vida não é tão boa assim pra você, sabe? Quando você é rejeitado, quando você é abandonado, quando você é traído, quando você é magoado, quando você não é tão desejado assim, entendeu? E você falar pra você mesmo, eu me desejo, eu me amo, eu quero conhecer minha melhor versão, entendeu? Por mais que seja muito balela hoje em dia, as pessoas falam, não, minha melhor versão. Cara, por que não? Vamos atualizar isso aí, cara. Nós estamos sim evoluindo, acho que é preciso sim procurar a melhor versão. Parece banal, mas não é, gente, é mecanismo de sobrevivência, de a gente sempre ultrapassar barreiras, sabe? Ultrapassar limites. Assim como eu vejo que no final disso tudo, a gente também vai ter que enfrentar a morte. E para enfrentar a morte precisa ser muito corajoso.